Pedrosa, chegou a hora. Tem polêmica no Vasco? Você chamaria isso de polêmica? Pra mim não tem polêmica nenhuma. Eu também não chamaria. O Pedrinho fez um balanço, mas ele... Eu vou falar porque a gente quer botar o barulho. Negócio de polêmica. Vai, bota. Entendeu? Pedrinho fez um balanço do início do trabalho como presidente do Vasco, criticando a distância na relação com a SAF. O Flavini, que estava lá, mostra pra gente, na volta o Pedrosa comenta. Tudo eu vou te responder só a primeira parte, porque a segunda eu não sei se eu posso responder. Infelizmente, eu tenho limitações. Eu não posso falar. Sinceramente, eu não sei se eu posso falar sobre a contratação. Não posso, né? Não posso falar. Tem muita coisa que a SAF do Vasco não deixa o Pedrinho falar. Eu tenho limitações contratuais devido às cláusulas de confidencialidade. Pedrinho fez um balanço dos 60 dias na presidência do clube associativo. Eu sou cobrado para corrigir um problema de mais de 40 anos de Vasco em apenas 2 meses. O Vasco acumulou uma dívida de mais de 700 milhões. A minha gestão não fez R$1 dessa dívida, que isso fique muito claro. Quando o assunto foi o futebol, Pedrinho fez um desabafo e se emocionou. O ídolo, que virou presidente do clube, esperava ter uma relação mais próxima com a 777. Essa relação com a SAF também me causa estranheza, porque quando eu ainda sou um comunicador, eu sou procurado pela SAF e recebo um convite para exercer um cargo muito importante, e esse cargo remunerado, obviamente, na questão esportiva. Quando eu me lanço candidato e sou eleito, um raciocínio óbvio é que, além de presidente, além de sócio, que a gente tem 30%, é que a gente tivesse uma relação próxima. Existe uma relação fria hoje, muito mais de registros do que de interação. Pedrinho revelou que não participa das contratações, do planejamento do futebol e sequer frequenta o CT do clube. Muitas contratações e dispensas eu sei através de vocês. Infelizmente, eu não faço parte desse processo. Com relação ao centro de treinamento, eu nunca fui proibido, mas nunca fui convidado, que fique claro isso. O Pedrinho pode chegar e entrar lá? Não sei, eu não vou onde eu não sou convidado. Pedrinho também não tem participação no processo de licitação do Maracanã. A condução para a licitação do Maracanã, obviamente, ela foi feita pela SAF sem uma parceria conosco. Por mais que eu queira, eu não tenho autorização para representar o Vasco na FERJ e na CBF. Que no próximo encontro, Pedrinho tenha mais liberdade. Alguém quer fazer mais alguma pergunta que eu não possa responder? Muito bem, Pedrosa, eu quero que você me diga o que você achou dessa entrevista do Pedrinho. Olha, Fernanda, eu vou ser muito honesto com você, tá? Eu acho que ele faz uma entrevista coletiva para se defender. Até então, justa, porque o torcedor estava cobrando ele sobre coisas que ele não tem controle, que ele não tem responsabilidade. Então é importante ele vir a público e colocar a cara para explicar que ele não tem responsabilidade sobre aquilo. Mas na coletiva que ele deu, não tem nenhuma surpresa. Qualquer pessoa que acompanha o Vasco minimamente sabe que essa é a situação. Hoje, o Vasco é gerido no futebol pela SAF, 70%, que é a 777, e os 30% são do Pedrinho. A única coisa que ele diz mais clara ali, que pode surpreender de alguma forma, é a relação fria que ele está tendo com o Lúcio Barbosa, que era um cara que ele era muito próximo anteriormente, e sobre outras questões no sentido, por exemplo, ele não pode entrar no CT. Aí a gente vai averiguar também, vai tentar apurar. Isso não existe, isso nunca existiu. Ele mesmo falou que isso nunca existiu, não teve nenhuma proibição. Mas eles também não me convidaram. Mas ele é o Pedrinho. Ele pode bater na porta do CT a hora que ele quiser. A informação que eu tenho é que ele vai ser muito bem recebido. Ele pode fazer isso, ele pode participar. Além de ser ídolo do Vasco histórico, ele é o presidente do clube. Então o Jorge Salgado, por exemplo, no ano passado, ele viajava,
ele aparecer no CT. O Pedrinho pode fazer isso. Se ele quer ser convidado ou não, aí, na minha opinião, Fernanda, é uma questão boba. É uma questão boba dele falar, Lúcio, tô indo aí no CT, será que eu posso estar aí com os jogadores? O Lúcio vai falar, claro, Pedrinho, você pode vir aqui a hora que você quiser. Então, assim, além, repito, dele ser o presidente do Vasco, ele é ídolo do Vasco. A presença do Pedrinho em qualquer momento, ela é positiva. Agora, surpresa porque ele não pode falar de certas coisas, isso está no contrato. Ele entrou como presidente do Vasco sabendo disso. Ah, o Pedrinho, do mesmo jeito que ele fala que ele não tem responsabilidade sobre o planejamento de futebol, é isso mesmo, não tem. A torcida não pode cobrar ele por uma coisa que ele não tem responsabilidade. Então não tem porquê, na minha visão, ele também querer essa responsabilidade. Porque isso, Fernanda, não é querer, gostar, não gostar. Tá no contrato, não é novidade. Isso tá no Vasco da Gama desde 2022. Mas eu entendo, todo mundo sabe. Eu entendo, ô Pedrosa, o torcedor não entender às vezes, eu entendi, eu não sei se você já disse que sim, quero saber do Vene se você entendeu esse movimento do Pedrinho, de esclarecer algumas coisas para o grande torcedor do Vasco da Gama, que às vezes não entende como funciona a SAF é muito jovem no Brasil, né? E o Botafogo em Série A foi o pioneiro. Isso acontece também no Botafogo. O do Césio é o presidente, mas as decisões dentro do futebol são feitas pelo John e por toda a galera da SAF. O John, por ser um cara muito carinhoso e muito querido, ele tem uma aproximação e faz questão de ter com o Durcésio. Mas já falamos aqui muitas vezes que a SAF do Botafogo, por ter um dono só, ela tem uma aparência diferente da SAF do Vasco, porque é uma empresa com várias pessoas e a gente não tem como colocar em uma pessoa só. Então, Vene, eu acho que o Pedro faz esse movimento de sentar e falar para contar pro grande torcedor, gente, não me cobra umas coisas, porque nem eu fico sabendo às vezes. Perfeito. Acho que ele fez justamente pensando nisso, nessa grande massa que ainda não entendeu o que é SAF. Gente, vocês precisam entender como é que funciona a SAF. A 77, que é dona de 70%, ela não é obrigada a ouvir o Pedrinho. Acho até um erro da 77, porque se for parar e analisar a história do Pedrinho no Vasco da Gama, ele é ídolo. Eu faria de tudo para tirar o melhor possível do Pedrinho, mesmo ele tendo apenas 30%. Só que a 77 não quer saber do Pedrinho. Nas decisões tomadas, ela não vai ouvir o Pedrinho. A 77 hoje é dona de 70% e o Pedrinho é dono de 30% e nada pode fazer. O Pedrinho entrou sabendo disso. Acho que essa coletiva é muito mais para ele se defender da grande massa que criticava ele em algumas situações. Ah, por que você não faz nada? Porque ele não pode fazer nada. A 77 hoje é dona de 70%. E você, torcedor, entenda, isso é SAF. A empresa é que administra. Vocês acham que a 77 vai ligar para o Pedrinho e vai falar, olha só, a gente está aqui contratando o Cuejá, estou dando um exemplo. Ou a gente vai tentar o Marlon Freitas. Não, eles não estão nem aí se o Pedrinho vai aprovar ou não o nome. Não estão nem aí. E a verdade é essa, a SAF é assim, e o torcedor precisa entender. O Pedrinho entrou sabendo disso e ele deu essa coletiva apenas para se defender. Ô Pedrosa, ele falou sobre CT, você tem alguma informação sobre isso? Tenho, só um ponto que eu queria elogiar o Pedrinho sobre o que ele tem responsabilidade, que é o quê? São Januário, os esportes olímpicos, a questão das CNDs que ele está buscando, perfeito. Foi positivo demais. Qualquer torcedor que ouve o Pedrinho falando, sabe da seriedade dele, encarou como positivo. Então tá aqui o meu elogio ao Pedrinho. Agora, sobre as outras coisas, repito, eu acho que só não entende quem não acompanha o Vasco da Gama. Isso é óbvio, isso é fato. Inclusive, Pedrosa, ele até explicou por que ele não tenta ajudar no caso do Maracanã, porque é Vasco SAF.